E aí, eu sou o Léo e não, o canal não acabou ainda, a gente só deu um sumiço essa semana que passou, não teve capítulo nela e a gente acabou não comentando o último capítulo, mas eu quero comentar sobre o que eu acho que vai acontecer ainda essa semana no próximo capítulo e também dar algumas notícias pra vocês. Mas principalmente o ponto do vídeo vai ser sobre a fruta do Luffy e, é claro, o poder imenso que o Loki apresentou. Então, sem mais delongas, vamos direto pra esse vídeo. Pra começar, se vocês querem saber a minha opinião sobre o poder do Loki e a transformação dele, o que eu achei foi o seguinte: irado. Era exatamente o que eu esperava. A gente já teorizava aqui no canal há muito tempo que a fruta do Loki seria possivelmente a Nidhogg. Isso por toda a associação que você faz quando o Loki aparece, já que ele está amarrado nas raízes de Yggdrasil. Ali em Yggdrasil é chamado submundo, no submundo de Yggdrasil da mitologia nórdica, Nidhogg fica por ali. O próprio Loki já tinha aquele olhar de serpente, aqueles olhos de serpente, o que não estava ligado diretamente à sua fruta. E eu acredito que isso ainda vai ser relacionado mais à frente, sobre esses olhos que sim devem ter a ver diretamente com a lenda de Elbaf e a sua linhagem sanguínea, a tal maldição que é citada desde o início do arco. E mesmo que a fruta dele só tenha sido ingerida muito tempo depois, eu ainda acho que existe uma relação aí, e eu ainda vou focar um pouco mais nisso em outro vídeo. De qualquer forma, por que eu achava que era Nidhogg, só pra gente recapitular, e por que eu acho que realmente vai ser a Nidhogg. Detalhe, eu não sei que dia esse vídeo aqui tá saindo, se é na terça ou se é na quarta, então pode ser que os spoilers tenham saído. Então se os spoilers saíram, bom, vocês aí que veem se eu conseguir chegar a uma conclusão legal ou não. Mas de qualquer forma, eu acho sim que tem a ver com a Nidhogg. Não que necessariamente a fruta dele possa ser chamada, por exemplo, modelo dragão Nidhogg. Se for, legal. Se não for, de qualquer forma eu ainda acho que vai ter muito a ver. A esse ponto é muito fácil associar a ideia de que aquele dragão gigantesco é na verdade o dragão do mural de Elbaf. Uma coisa que eu acho muito interessante também é o fato da fruta não ter sido comida desde aparentemente, né, entre aspas, o que aparenta ser o século perdido. A fruta nunca tinha aparecido, assim como a gente não tem nenhum registro da Gomu Gomu no Mi diretamente. A gente sabe que ela despertou depois de séculos e que ela foge do governo mundial com o passar do tempo, mas a gente não tem nem informação se ela foi ingerida em algum momento. De qualquer forma, é um paralelo interessante entre a Gomu Gomu e a fruta do Loki, e é difícil não falar Gomu Gomu do tanto de tempo que eu tô acostumado a falar Gomu Gomu e não Hito Hito no Mi, mas enfim, é a mesma fruta. Eu tava até debatendo com um amigo algo que eu achei muito interessante. O Loki não é só grande, ele nem é muito grande. É gigantesco. Se a gente pega em comparação, por exemplo, o capítulo anterior ao momento que o Loki se transforma no dragão e a gente vê ele enfrenta uma daquelas sombras que foram criadas a partir dos pesadelos dos garotos de Elbaf. O Loki por si só já é do tamanho do gigante ancestral. Na cena em que ele dá aquela martelada nesse espírito, nessa sombra, nesse espectro, você já vê a diferença absurda de tamanho do Loki, que parece muito pequeno, com aquele espírito. E aí, quando tem a página dupla em que o Loki aparece em forma de dragão, olha o tamanho desse mesmo espectro. Isso é bizarro. Se a gente levar em consideração também que o Luffy já está transformado na forma gigante. A forma gigante do Luffy também tem um tamanho muito próximo do que é um gigante ancestral. Então, cara, é realmente assustador. Tanto que eu me lembro de quando eu tava lendo o capítulo, no momento que as crianças caem junto com os gigantes nas costas do Loki, eles caem em cima daquela sombra negra voando por ali, eu fiquei pensando, tá, eles caíram em algum navio, alguma plataforma, o que é isso? Mas pô, eles estão tão pequenos, foram desenhados como grãozinhos. E aí eu vi aquelas três pontas no fundo, e quando a cena foi continuando e eu me dei conta de que aquilo na verdade era o Loki, eu fiquei em choque. Sobre a aparência, eu vi muita gente até comentando de que ficou muito simples e tal, que é só um dragão comum como qualquer outro. Mas a gente tem que levar em consideração que os dragões de One Piece sempre foram desenhados em sua grande maioria. Isso aqueles que não aparecem, por exemplo, no flashback do Ryuma ou na fábrica de Vegapunk lá em Punk Hazard, eram sempre dragões serpentes, como o Kaido e o Momonosuke. E não tem uma variedade muito grande de dragões se você parar pra pensar, porque a gente tem o Kaido e aí a gente tem o Momonosuke. E os dois são tecnicamente a mesma fruta, já que a fruta do Momonosuke é uma réplica da fruta do Kaido. Então essa forma de dragão, ela é ligeiramente nova, pelo menos em termos de Akuma no Mi. Então eu acredito fortemente até de que esse dragão do Loki é o dragão original do mural e que foi um ser antigo no passado. Por que eu falo isso? A gente sempre, quando fala das
Akuma no Mi, e das mais antigas como a do próprio Luffy, por exemplo, que é a fruta do Nika, a gente trata elas como um poder ancestral, algo que veio do passado, e tudo bem, são de fato. Mas a gente esquece que, de alguma maneira, assim como foi o processo com o Momonosuke Kaido, por exemplo, é muito possível que as feras, pelo menos nas frutas Zoan, tenham existido de alguma forma no passado, ou pelo menos foram sonhos imaginados de outras pessoas. Ainda não dá pra ter certeza exatamente disso, mas vamos trabalhar com o que o mangá já deu. Ao que tudo indica, sim, essas feras, ou a grande maioria delas, podem ter existido no passado de verdade. E aí eu fico pensando que no caso do Nika, poderia ser o mesmo processo, por exemplo, pro dragão do Loki agora. Se a gente pensar desse modelo, esse dragão existiu no primeiro mundo, foi morto de alguma forma, assim como o próprio Nika foi, e a única forma que encontraram de passar esses poderes pra frente foi através daquilo que eles descobriram que era as frutas, as Akuma no Mi. Isso encaixaria perfeitamente até com o plot de que a fruta não foi comida, aparentemente, por todo esse período. É um poder guardado, um tesouro guardado de Elbaf. Falando até do mural, uma coisa que eu gostaria muito de comentar é sobre aqueles que têm que se encontrar no terceiro mundo. Eu ainda acho que pode estar falando dos dois soberanos, como já é dito desde lá do arco de Ilha dos Tritões e depois posteriormente no flashback do Roger com o Oden, mas eu acho que também, pelo menos no mural aqui, deve estar falando desses dois soberanos. Eu acho sim que a fruta do Loki e a fruta do Nika, elas têm sim alguma relação com o passado. Se a gente parar para pensar, aquilo que é dito no primeiro mundo é falado sobre a guerra da humanidade que recorreu ao Deus do Sol para enfrentar o karma, a maldição que eles enfrentaram por terem tocado o Sol Proibido. E quem foi aquele que agiu contra aqueles que tocaram o Sol Proibido foi, na verdade, a Serpente Infernal. A tradução dela, literal inclusive, é que essas chamas são chamas kármicas, ou seja, é como se fosse o karma, é uma recompensa por um pecado, não uma recompensa necessariamente, mas uma punição, entenda como punição, isso é um termo bem comum inclusive no budismo japonês, essas chamas kármicas, então eu acredito que não é necessariamente uma chama infernal, mas uma resposta da natureza na forma daquela serpente para o que a humanidade tinha feito. E se a gente pega o mural como um todo, a gente vê esse dragão enfrentando a serpente, então eu acho que de alguma forma, se essa batalha aconteceu, seja simbólica ou seja de verdade, pelo que aparenta ser, as duas feras podem ter existido de verdade. E aí o dragão foi mantido como fruta para que, se um dia essa batalha voltasse a acontecer, esse poder estaria mantido como o resquício de poder que a humanidade pode usar contra esse mal. Isso implicaria dizer que a serpente também existe? Sim, talvez até como fruta também. Tem muita gente associando ao Dragon, mas eu não vou falar disso aqui nesse vídeo. De qualquer maneira, isso que eu acabei de falar sobre essa guerra e esse poder ter sido mantido para o futuro a fim de continuar uma batalha que foi parada no tempo antigo, é um conceito muito igual a Pluton, por exemplo. A Pluton foi construída, ela existe e está no país de Wano. Mas em Water 7 existem as plantas de Pluton, pois caso a Pluton original caia em mãos erradas, assim como teria sido a serpente, por exemplo, outra poderia ser construída para assim as duas guerrearem e, enfim, vença quem conseguir se sobressair nessa batalha, a tal guerra fria que o Vegapunk menciona. Bom, com todo esse cenário, voltando agora à fruta necessariamente, eu acho sim que se o nome da fruta não for Nidhogg, vai ter a ver com isso. Por que que eu acho isso? Vamos lá. Eu já tenho a teoria das almas e das vozes aqui no canal, já é uma coisa recorrente que eu venho falando aqui capítulo após capítulo e que cada vez mais parece caminhar para isso. E no Loki, se for realmente associado a Nidhogg, é o casamento perfeito. Afinal, a Nidhogg vivia na mitologia nórdica no submundo, em volta às almas, e é ela que passa a podridão das almas do submundo através dos galhos de Yggdrasil. Assim é a lenda dela na mitologia nórdica. Se isso for trazido para dentro de One Piece, eu acredito sim que pode ter esses poderes. Um detalhe que eu acho muito importante, por exemplo, para ainda mais colocar lenha nessa fogueira. Os olhos de Loki na transformação, não só naquela sombra, como também quando ele apareceu como dragão, e por isso levantou a minha desconfiança de eu trazer isso na época sobre a Nidhogg, se parecem exatamente como os olhos de Big Mom, quando ela soma almas dentro de si e fica naquela forma ainda mais poderosa, como aconteceu em Wano, por exemplo. Esses olhos, se você parar para pensar, não tem as chamas, mas a forma como eles são desenhados também lembram muito os olhos das feras do mural. Se a gente levar isso em consideração, a gente consegue ver que no mural parece que as pessoas entregam partes de si, talvez fragmentos de sua alma, para o que era a serpente ou para aquilo que foi o Sol Proibido no passado.
Então parece sim que as coisas estão se juntando nisso. Um ponto que eu acho muito importante nisso é a batalha de Loki e Harold, por exemplo. Na batalha entre Loki e Harold, o Harold começa a fraquejar um pouco os poderes do Imu, porque ele estava ali se lembrando, vendo seu filho, lembrando de quem ele era. Algo como aconteceu com a Gunko, por exemplo, no capítulo passado também. Esse foi o momento que o Loki aproveitou a brecha que o Harold pediu, claro, para atacá-lo e vencê-lo de vez. Quando o Loki usa o Ragni, todo mundo achou que ele tinha vencido o Harold só porque foi força bruta. O Loki é muito forte e logo nem o poder do Imu consegue vencê-lo. Eu não acho que foi isso necessariamente, porque a gente já viu que nem um cara como o Gaban, que é muito mais experiente que o Loki, não conseguiu matar nem vencer diretamente nenhum dos Cavaleiros de Deus. Vale lembrar também que eu não acho que foi o Haki do Rei avançado necessariamente. Isso porque o próprio Loki não sabia o que era Haki do Rei até uns capítulos atrás. Quando o Gaban fala sobre isso, ele fala: ah, então esse é o nome? Eu não sabia como nomear meu poder. Bom, essa cena também pode deixar implícito que ele sabe usar, mas não necessariamente sabia o nome. Mas de qualquer forma, eu acho que pelo menos, se você souber a natureza do seu poder, você vai conseguir usá-lo de maneira melhor. O próprio Luffy, que estava com o Rayleigh, não tinha muita ciência de como usar o Haki do Rei como arma. Talvez ele tenha aprendido uma coisa ou outra, mas o Rayleigh não passou esse ensinamento para ele de forma direta. Então nem o Luffy sabia como usar até o arco de Wano. Ele aprendeu a usar essa habilidade em batalha observando o próprio Kaido, por exemplo. Então não, eu não acho que na cena do Loki foi só um Haki do Rei muito poderoso atacando ali junto com o martelo. E aí você me pergunta, o que diabos foi então? Até porque saiu muitos raios daquele martelo. Eu acho, sinceramente, que a fruta deu ao Loki os poderes sobre as almas. Exatamente. E esse é o poder secreto da fruta do Loki. Talvez ele seja justamente a arma perfeita para lutar contra o Imu. Se a gente pensar dessa maneira, até encaixa com o fato do dragão lutar contra a serpente e toda aquela lore sobre o sol proibido. De qualquer forma, como isso funcionaria contra um cavaleiro de Deus? Ora, o que é que o Imu toma de alguém quando ele assume seu corpo, além de sua própria identidade? Ora, a sua alma, concorda? Afinal, de acordo com o próprio mangá, se a gente usar o Moria, por exemplo, Brook explica que os poderes de Moria são uma cópia do conceito de alma. Ele pega a sombra de alguém que nasce com a pessoa e vai até a sua morte, claro, e a partir dessa sombra ele consegue repetir jeito de falar, habilidades, poderes, até mesmo a Akuma no Mi, que já está unida à alma da pessoa. O espírito do demônio já está unido à alma do usuário. Então até isso consegue vir. Ou seja, se a sombra é uma cópia do que é a alma, é porque a alma tem exatamente esse princípio, essa mesma essência. Quando o Imu toma alguém, você vê que a pessoa perde a consciência completamente. Quem assume é o próprio Imu, como se ele controlasse a pessoa como um fantoche. E aí, na cena com o Brook e a Gunko, quando o Brook começa a lembrar a Gunko de quem ela é, BUM! É o momento que ela começa a voltar para o seu corpo e aí consegue controlar, ainda que pouco, para fazer o Brook de alguma forma sobreviver naquele momento. Esse contexto também acontece na cena do Harold, concorda comigo? Dito isso, é muito possível que Nidhogg seja justamente aquela que tem a chave para essa habilidade. E aí vai ser verdadeiro poder para vencer os Cavaleiros de Deus, por exemplo. Acho que Imu não vai ser derrotado ainda, muito cedo para isso. Mas enfim, outra aposta que eu tenho, como eu já estava falando antes, a união dos dois soberanos. Elbaf é um país guerreiro, e eles creem no Nika como deus do sol, aquele que traz a libertação e etc. Ao mesmo tempo, eles próprios têm um tesouro que é um monstro colossal que tem um poder absurdo. Como eles são uma nação guerreira, eles têm como um presente, vamos dizer assim, para essa batalha, uma arma colossal, que consegue vencer aquele que, por exemplo, usa armas dos outros como forma de poder. E aí a gente pega, por exemplo, o que é dito sobre o deus do sol no primeiro mundo, e você vê que os escravos e a humanidade sonhou, todos juntos, em sua essência, pelo Deus do Sol, e o Deus do Sol apareceu. Você já pensou se o Nika, na verdade, não é justamente a união de diversos sonhos de diversas almas e vozes de uma vez só em alguém? Esse conceito também apareceu, sabe aonde? Novamente em Thriller Bark, com as sombras. Quando o Luffy pega diversas sombras para dentro dele, olha a aparência do desgraçado. Além de parecer o Gear 4, ele também tem traços muito parecidos com o Gear 5, que é o próprio Nika. Só que ele tava ali com sombras, então ele é o Luffy Pesadelo, Nightmare. E o Deus do Sol é justamente o oposto. Ele é criado de sonhos, de almas. Por isso ele tem uma forma toda branca, os cabelos que parecem fogo, como o Oda desenha as almas. O Oda sempre desenha a alma como fogo. Você pega a própria Big Mom, por exemplo, que o cabelo dela até fica em chamas naquele momento, muito parecido também com a aparência do Nika. E eu digo mais, existe uma habilidade que Luffy sempre pôde fazer, e os Minks também fazem em comum, sem necessariamente ser Haki.
Isso é o fogo. O Luffy consegue emanar fogo dele mesmo, assim como os Lunarianos, e os Minks, a eletricidade. Já pensou se isso tem a ver com uma espécie de haki que está relacionada à alma? E agora, se a gente pega o Loki e a gente pega o Luffy, a gente tem o Deus do Sol, que tem a habilidade de fogo, e a gente tem o Loki, que tem a habilidade de eletricidade. Essas não são as duas fraquezas de Yggdrasil? E é aí que vem uma chave muito interessante para minha teoria. Eu tô dando spoiler, eu não deveria estar fazendo isso, mas eu tô dando spoiler do vídeo especial, tá? Yggdrasil, para mim, provavelmente é uma árvore da vida de verdade. Ela realmente tem vida. E ela, pra mim, é o epicentro da energia da natureza, do mundo, das vozes, das almas dos humanos e etc. Ela é a voz da natureza em forma de árvore. E a sua principal fraqueza nasce justamente dos humanos, fogo e eletricidade. Não dos humanos necessariamente, mas vocês entenderam. Se isso tiver correto, não casa perfeitamente com a ideia da fúria das chamas kármicas contra o dragão? Pois é. Eu acho que no próximo capítulo a gente vai ter muita coisa de lore, principalmente envolvendo o Deus do Sol. A gente tá muito espantado com o Loki, ficou muito espantado, né, com o Loki, com a aparição dele, mas você já parou pra pensar que a gente tá vendo pela primeira vez o Deus do Sol depois de séculos na frente do Imu? Esse deve ser um dos pontos da lore mais importantes do mangá e eu tenho muito medo do que o Oda vai colocar nesse capítulo desse encontro, principalmente das palavras do Imu. Vamos ver o que vem por aí e eu trago uma aposta, tá? Eu acho sim que a fruta tem a ver com o Nidhogg, e se o nome não for Nidhogg, eu acho muito que talvez seja outra fruta do Deus do Sol, do Caos, e sim, ele parece um dragão. Só que isso aí a gente só vai comentar depois. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para aumentar a nossa recompensa. Como eu disse, esse vídeo a gente tá escrevendo ele, a gente já anunciou ele, justamente porque a gente acha que pode ser uma despedida aqui, a gente não tem certeza ainda de nada, mas a gente tá produzindo esse vídeo. Pelo que eu acredito que vai acontecer ao longo do caminho, esse vídeo deve sair ali mais ou menos no mesmo período que o lançamento do live action, a segunda temporada do live action, que tá ali entre 10 a 15 de março mais ou menos, inclusive vai ser bem, talvez, no dia do meu aniversário, que é dia 14 de março. Eu só tô colocando data porque eu já queria deixar pra vocês o spoiler de que sim, o roteiro tá praticamente pronto, a gente tá só acertando algumas coisas e vamos passar para as edições do vídeo. Como eu falei pra vocês, é um vídeo especial pra gente, porque a gente não sabe como vai ser o futuro do canal depois dele, mas de qualquer forma, eu fico muito feliz se vocês continuarem nos dando apoio até esse dia chegar. Então, hype esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí embaixo qualquer coisa. Se você acha que eu viajei nesse vídeo, comenta aí para ajudar o nosso canal a recuperar um pouco do alcance e esse vídeo poder chegar da melhor maneira para vocês. É isso, espero que tenham gostado e até mais. Valeu!